O tema da nossa aula de hoje é sinais de pontuação. O que são sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são os sinais gráficos empregados na língua escrita para representar recursos da língua falada. Nós temos 10 sinais de pontuação e vamos pincelar um pouquinho sobre cada um deles agora e os usos de cada um. Primeiro, o ponto. O ponto a gente usa para indicar final de frase. O exemplo que eu separei aqui é lembro-me muito bem dele. Então toda frase recebe um ponto no final, por isso que a gente chama de ponto final, inclusive. Também serve para separar períodos entre si. O exemplo que eu separei é ele vai estudar mais tempo, ponto, ainda é cedo. Só para situar vocês o que é período. Período é tudo aquilo que está entre a letra maiúscula e o ponto final. Então nós temos 2 períodos nesse exemplo. Ele vai estudar mais tempo, ponto final, é um período. Ainda é cedo, é outro período. E também usamos para abreviar palavras. No caso, o V, ponto, é X e o Azinho em cima é Vossa Excelência. Ou até o exemplo do professor, como a gente abrevia, né? A gente bota o prof e bota o Azinho em cima. Então, o ponto a gente usa para abreviação também de palavras. 2 pontos. Os usos dos 2 pontos são iniciar fala de personagem em histórias. Ele gritou, 2 pontos, não vai embora. Então esses 2 pontos são para indicar que a fala do personagem numa história, em alguma coisa que a gente está lendo, vai começar. Também usamos antes de aposto ou orações apositivas. O que é aposto, professora? São enumerações, enunciados, frases ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Então, o exemplo que eu separei, meus amigos são poucos, 2 pontos, Fátima, Rodrigo e Gilberto. No caso, o que seria o aposto? Seria Fátima, Rodrigo e Gilberto. A gente chama esse tipo de aposto, só como curiosidade, de aposto explicativo. E também usamos os 2 pontos antes de citação. O exemplo que eu separei é, e como disse Platão, 2 pontos e começa a citação. De todos os animais selvagens, o homem é o mais difícil de domar. Reticências. Nós usamos as reticências quando queremos indicar dúvida ou hesitação na nossa frase. Exemplo, sabe? Reticências quer dizer que também tem uma pausa, parece que a gente está pensando na hora que vai falar. Preciso confessar uma coisa. Também usamos para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Então o exemplo é, talvez se você pedir com um jeitinho, mesmo que a frase não esteja completa, a gente ainda entende o sentido dela. E também concluir uma frase que esteja gramaticalmente incompleta, trazendo a ideia de reflexão. Exemplo, eu não vou dizer mais nada. Você já deve ter percebido que... E também usamos as reticências quando a gente quiser suprimir palavras em uma transcrição. Transcrição nada mais é do que a referência de um texto. Então, às vezes, a gente não quer pegar o texto todo, a gente quer pegar uma parte do começo, uma parte mais lá do meio. No caso, esse uso das reticências, a gente usa ela entre parênteses. Mas a única função dessas reticências é só para dizer que tem uma parte do texto ali que não foi citada. É só para dizer que teve um pulo no texto. Parênteses. Os parênteses são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo ou datas. Exemplo, ela, entre parênteses, a rainha, é a representação viva da mágoa. E também coloquei um exemplo de uso de datas, que no caso a gente coloca o nome da pessoa e entre parênteses vai ter as datas, geralmente é do ano de nascimento e o ano de morte. Exclamação. Nós usamos exclamação após vocativo. Exemplo, venha aqui, professora. No caso, o vocativo seria esse professora. O vocativo nada mais é do que um chamamento, uma forma de chamar alguém. Também usamos após interjeição. Interjeição são essas pequenas expressões que a gente usa, né? Ei, ai, oi, todas elas levam exclamação. No final de frase imperativa é aquela que indica ordem. Então, o exemplo, não toque em nada. Você está mandando a pessoa não tocar em nada. E também usamos após palavras ou frases de caráter emotivo e expressivo, que é o principal uso da exclamação. Mãos ao alto e que Deus o abençoe. Interrogação. A interrogação a gente usa para perguntas diretas. Então, o exemplo, tudo bem com você? Então, a maioria das perguntas levam ponto de interrogação no final. E também tem o uso
junto da exclamação, que é apenas para enfatizar a frase. Exemplo, sério? Né, como se a gente não estivesse, por exemplo, acreditando que alguém está contando alguma coisa pra gente. Então, o ponto de interrogação e a exclamação tem essa função de indicar surpresa e, ao mesmo tempo, dúvida. Vírgula. Ela é o sinal de pontuação que contém mais funções. Algumas das funções são marcar pausas nos enunciados nas frases, indicando que os termos deslocados por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. Serve para termos deslocados, palavras ocultas, a fim de evitar repetição, separar orações e explicação. E uma observação, né, que é muito importante, acho que é a principal regra de vírgula: não se separa o sujeito do predicado sem vírgula. Vamos aos exemplos. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Notem que a vírgula, cada item, ela vai dando uma vírgula. Rose Maria, vírgula, apresentadora do programa da manhã, vírgula, falou sobre receitas vegetarianas. No caso, esse apresentadora do programa da manhã seria uma observação, que também fica entre vírgulas. E o outro exemplo: desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. No caso, esse aí é a vírgula do vocativo, igual a gente viu na exclamação. Mas a regra geral de vírgula é sempre que a gente for deslocar um termo da frase, alguma coisa assim, a gente coloca, por exemplo, eu falo, para casa eu vou. Seria para casa, vírgula, eu vou. A ordem direta dessa frase, que a gente chama de ordem direta, né, que a ordem normal da frase seria eu vou para casa. Mas como eu jogo para casa para frente, eu tenho que colocar vírgula nele, ele está deslocado. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é usado para separar itens de uma sequência. Então, por exemplo, lista de compras, ovos, ponto e vírgula, farinha, ponto e vírgula, leite, ponto e vírgula, e assim vai. E separar orações coordenadas muito extensas ou nas quais já se tenha usado vírgula. Por exemplo, as queimadas destruíram a vegetação, ponto e vírgula, todos os animais silvestres foram mortos. Travessão. A gente usa o travessão para iniciar falas de personagem no discurso direto. Então, toda fala de personagem em livro, história, conto, começa com travessão. Então, o exemplo, travessão, eu sinceramente não sei, mas estou com muito medo. E o discurso direto que está falando ali, no caso, é o discurso direto quando você cita tintim por tintim o que a pessoa realmente falou. Usamos também para indicar mudança de interlocutor em diálogos. Mudança de interlocutor, no caso, seria a mudança de quem está falando. Então, eu preciso falar com você. Sobre, então, eu preciso falar com você é um personagem, é uma pessoa, e o sobre é outra pessoa que está falando. Também usamos para unir grupos de palavras que indicam itinerários. Itinerários são trajetos, então, nosso exemplo, eu botei Rio, Caxias. Também substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Exemplo, a aula de português da professora Nelise é feita através de vídeos. E só para reforçar, essa função de substituir a vírgula também pode ser feita pelos parênteses. Então, quando a gente for fazer observação nas frases que a gente escreve, a gente pode usar ou travessão, ou usar vírgula, ou usar os parênteses. Aspas. Nós usamos as aspas para isolar palavras que fogem à norma padrão, como estrangeirismos e gírias. Então, exemplo, ele ficou encafifado com o resultado. E as aspas nesse uso no computador, depois que a gente passou a usar mais internet, mais computador, mais coisas digitais, essas aspas foram substituídas para quando a gente coloca o texto em itálico. Então, algumas palavras estrangeiras que poderiam levar aspas, elas ficam em itálico. A gente usa essas aspas mais quando a gente faz textos escritos à mão. E também usamos as aspas para indicar citação direta. Exemplo, Brás Cubas dedica suas memórias a um verme. Aí, 2 pontos, como a gente viu antes. Abre aspas, quer dizer que a citação está começando. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E fecha aspas e ponto. É sempre fecha aspas e ponto final. Mas tudo que está entre aspas é a própria citação em si.
E outra função das aspas que não estão aqui, porque não é um uso muito comum da gente no português, é que as aspas fazem a função do travessão nessa questão de falas de personagens. Mas esse tipo de uso é mais em livros internacionais do que nos livros em português mesmo. E essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar para vocês um material complementar sobre esse tema e também alguns exercícios de fixação. Até a próxima!